Ao mesmo tempo, Pepe, a Rússia colocada nesse artigo do Celso Amorim como uma das 3 grandes potências, né? Como é que você está vendo a ascensão de Rússia e China e o declínio dos Estados Unidos no contexto agora do presente, né? Se a gente vamos pegar um fato concreto, né? A Rússia fez esse desfile militar no dia de ontem. Ontem também você tinha o Trump recebendo o presidente polonês com ares de popstar, uma super recepção, aquela coisa toda. Dizendo que a fé, a família, os valores unem Estados Unidos e Polônia, enfim. Você vê os Estados Unidos hoje em condição de conter esta ascensão ou não mais? Como é que você está vendo o jogo, olhando ali para o quadro, para a fragmentação americana também? Bom, se vocês forem na internet e lerem tudo que eu escrevi nos últimos 5 anos, está lá. Deve ter uns 500 artigos, colunas, etc. 90% do que eu escrevo é sobre esse tema. Está tudo lá em detalhes. E em detalhes semanais. O que está rolando, o que eles estão pensando, quem encontrou quem, sabe? Bom, volta sempre ao mesmo tema. E aí como é que chama? É geopolítica em Hollywood, em 1 minuto, né? Demorou para o sistema americano, especialmente o Deep State, perceber que a ameaça existencial, entre aspas, não era como é que chama? O Islã. O Islã foi inventado antes ainda do 9/11. Eles passaram esse tempo todo nessa guerra contra o terror, que foi codificada também antes do 11 de setembro, embora anunciada na noite do 11 de setembro. Nós estamos em guerra contra o terror e o Pentágono falou it's a very long war. Palavras do Pentágono. A longa guerra. Ou seja, a gente está pensando que isso ia durar 10, 20, 30 anos. Enquanto eles colocaram toda a energia deles para invadir e destruir de vez o Afeganistão, invadir e destruir o Iraque, depois tentar destruir a Síria com forças paralelas, invadir e destruir a Líbia. Ou seja, aquela famosa série documentada pelo general Wesley Clark de 7 países em 5 anos, que na verdade virou 7 países em 15 anos, 18 anos, 20 anos. Enquanto ele estava nessa história toda, a China crescia entre 14%, 10%, 9% ao ano, se modernizou a uma velocidade absurda, colheu os melhores benefícios de entrar na Organização Mundial do Comércio em 2001. A Rússia, por seu lado, desde a eleição do Putin em 2000, o Putin fez o rapa dos oligarcas, saneou o máximo possível o sistema, começou a desenvolver de novo a capacidade tecnológica militar da Rússia. E um belo dia, esses caras em Washington acordam e o que eles veem? Que o pior pesadelo desde o Mackinder, no começo do século passado, chegando ao Brzezinski, que era o conceptualizador de vamos dar um Vietnã aos soviéticos, entre aspas, a guerra do Afeganistão, eles perceberam que a história do domínio da Eurásia tinha virado de ponta cabeça, de que agora eles iam ter que enfrentar não só o que o Brzezinski conceituava como um competidor no mesmo nível, peer competitor, mas uma aliança estratégica da Rússia e da China. E isso foi acelerado com o que aconteceu na Ucrânia em 2014. Foi quando o Putin finalmente teve o clique. Puta, eu passei esse tempo todo aqui tentando um diálogo com a OTAN, um diálogo com os americanos, vamos fazer uma zona de livre comércio de Lisboa a Vladivostok, etc. e tal. Esses caras não me escutaram. E agora eles me dão um golpe na Ucrânia e eles querem botar tropas aqui do lado da minha fronteira? Chega! E esse foi o ponto de inflexão fundamental. Foi quando a Rússia disse chega, resolveu estreitar a relação com a China, que já existia antes um mecanismo que chamava-se RC, Rússia e China. O Celso conhece muito bem essa história.
depois foi incorporado aos BRICS. Já existiam os BRICS. Em 2014, com tudo isso solidificado e com a Organização de Cooperação de Xangai, onde os dois principais são Rússia e China, os russos chegaram à conclusão que é isso. Vamos investir com tudo nessa parceria estratégica. E isso mudou ao ponto de, quando os americanos perceberam que isso estava rolando, foi quando o Trump assumiu. Ou seja, em janeiro de 2017. Agora há pouco. Quem foi o cara mais importante que foi na Trump Tower durante a transição para ilustrar o Trump sobre geopolítica? Henry Kissinger. E o que o Kissinger receitou para o Trump? Dividir e reinar, que é a única coisa que a política externa americana sabe fazer. O Kissinger, que se diz expert em China e conhece a Rússia melhor do que a China, por falar nisso, ele sugeriu, olha, vamos nos aproximar um pouco mais da Rússia e vamos tentar colocar uma divisão entre os russos e os chineses. É só a gente ver o que está rolando agora e ver que absolutamente furou totalmente essa história. E furou a um ponto em que a administração Trump ficou tão paranoica que agora a única política externa deles, antes da possível reeleição e depois, se houver uma reeleição, é China, 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 demonização da China. Porque eles perceberam que a grande potência econômica entre essa parceria estratégica é muito mais poderosa do que a grande potência militar. A grande potência militar russa, com as armas hipersônicas, os Estados Unidos não têm mais como chegar perto. E é isso que não cai no Beltway, no Washington, Maryland, Virginia. Se você lê eu sempre cito para vocês e continuo recomendando, leiam os posts do Andrei Martyanov. O Martyanov trabalha no Deep State americano, é russo, ele é soviético, ele é azerbaijani, ele nasceu no Azerbaijão, é da ex-União Soviética, é um dos melhores analistas militares do planeta, está no top 3, pelo menos. E vocês vão no blog dele toda semana, vocês têm o estado das coisas das relações militares dos dois e o que o Pentágono acha que tem, o que a Rússia tem na prática, por que o Pentágono está fazendo, não vai nunca bater com o avanço militar russo, etc. e tal. Então, isso é uma coisa. Os americanos acham que, pelo menos, eles vão conseguir conter a China. É onde entra o começo da nossa conversa. Quad, vamos fazer patrulhas no Oceano Índico junto com os indianos, vamos tentar criar um problema no Xinjiang, vamos, insuflar os indianos para criar problemas com os chineses nas fronteiras. Isso é uma coisa que a gente não falou. A influência da CIA na cabeça da inteligência indiana em coordenar probleminhas nas fronteiras, sejam quais forem. A influência da CIA tentando fontes locais no Xinjiang também. A campanha de propaganda de demonização dos chineses o tempo todo. 1 milhão de uigures em campos de concentração. Isso é tática básica da CIA, usada no mundo inteiro há 60, 70 anos. E as pessoas caem nisso.